Essa semana foi uma semana super importante dentro da comunidade AI Builders, porque nós finalmente conseguimos regravar todo o nosso curso, toda a nossa trilha básica e disponibilizamos para os nossos alunos no formato de AI Builders Go, né? O novo nome que nós estamos dando aí a esse produto dentro da estrutura da AI Builders. E a ideia é que a AI Builders Go possa ser uma formação onde você vai ser capaz de dominar tudo o que você precisa, basicamente, para começar a trabalhar com automações e inteligência artificial. E nesse vídeo eu quero dar um exemplo, eu quero te apresentar um dos nossos projetos que você aprende lá dentro da AI Builders, mas mesmo que você não entre ou que você só esteja aqui de curioso, fica nesse vídeo porque vai ser interessante você conhecer basicamente como é que é a estrutura, e até para que você possa reproduzir aí mesmo, caso você tenha um certo nível de conhecimento de como fazer, né? Mas aqui eu vou tentar ser bem didático e vou te mostrar tudo mesmo, como é que você pode fazer isso. Essa aqui é a ideia. Beleza? Então, só para você entender, né? A ideia aqui na trilha técnica da AI Builders Go é poder passar por vários passos e dentro desses passos nós vamos trabalhar vários conceitos em determinados projetos para que você domine certas áreas dentro desse universo de automações e inteligência artificial. Então, toda a nossa trilha técnica ele está dividida em projetos. Então, tem a introdução, que a gente trabalha os fundamentos da automação e inteligência artificial. Tem o projeto Automaster, que é o que eu vou mostrar hoje, que a gente chama de agente de IA fundamental. É o seu primeiro agente de IA e você vai entender o que é um agente de IA, como que você faz toda essa estrutura e como conecta ele direto no WhatsApp para que ele se torne um projeto real mesmo e já possa colocar aí na rua, né? Depois tem um Bookkeeper, que a gente avança um pouquinho, aprende mais sobre functions, sobre modais. E Guru, que é o último projeto, onde você vai aprender sobre file search e fazer coisas um pouquinho mais avançadas dentro desses projetos. Se você chegar até aqui, você está dominando 90% de tudo que você precisa para começar a trabalhar nessa área. Na verdade, eu diria que 100% para começar a trabalhar, 90% do que você vai trabalhar ao longo do caminho. Essa que é a ideia. Além disso, temos um outro projeto chamado Tech Tutor, que é um curso de 5 horas, só o Tech Tutor, que é a ideia de você pegar um agente de AI e transformar ele num micro SaaS super interessante. E bônus, né, que são sempre os encontros que a gente está fazendo, atualizando ali os nossos conteúdos. Mas deixa eu te mostrar o que a gente trabalha, né, dentro do curso aqui, né? Então, a gente do N8N, por exemplo, cada um dos projetos, e você pode ver as cores, a gente trabalha esses fundamentos, né? Então, por exemplo, no Automácio, você vai aprender sobre API, sobre o NoIF, você vai aprender sobre loop, fazer merge, wait, webhook. São conceitos super importantes dentro do N8N. Depois, no Bookkeeper, você vai aprender um split out, um aggregate. Então, o que a gente fez? A gente pegou, separou todos esses conceitos em projetos para que a linha de aprendizado seja mais tranquila, porque você vai ter um aprendizado direto, né? Um resultado específico, ao invés de ficar vendo nó a nó. Essa aqui é a ideia. A gente fala sobre o OpenAI, toda a sua infraestrutura ali dos assistants, que nada mais são do que agentes de IA. WhatsApp, modais, né? Como é que você trabalha com texto, áudio, imagem. Tally e Stripe está mais ligado ao Tech Tutor. E também trabalhamos com banco de dados, no caso Base Row e Supabase. Essa aqui é a ideia. Aqui a gente tem toda a nossa ementa do curso, né? São 14 horas e 41 minutos só de aula, né? Desse módulo básico, sem contar o Tech Tutor. E o que eu quero mostrar para você aqui é principalmente essa parte de introdução, né? Que a gente transita aqui pela N8N, principalmente, a gente consegue colocar o N8N rodando através da Railway, que é a forma mais fácil de fazer, bem tranquila mesmo. Mostra o que é um trigger, o que é um action node, como é que a gente trabalha com dados, como é que a gente faz as primeiras chamadinhas. Mas aqui que a parte fica legal mesmo. A partir daqui que fica legal, quando a gente entra no Automaster. E aqui dentro do Automaster, nós temos algumas versões do nosso projeto. E eu vou te explicar qual que é o objetivo do projeto, tá? Então, temos aqui o nosso fluxograma do Automaster. E são 3 fluxogramas porque a gente vai complexificando ele ao longo do caminho, né? A primeira versão do Automaster é o seguinte. Uma vez que o workflow é acionado, né? O nosso workflow do N2N, ele é iniciado, eu gero uma resposta lá na OpenAI e eu devolvo essa resposta para o usuário. Essa aqui é a ideia aqui. Então, super simples. Recebo uma pergunta, jogo para o OpenAI, recebo a resposta e separo essa resposta para o usuário. Então, a gente começa fazendo isso. Depois, a gente complexifica um pouquinho mais. Agora, eu quero fazer uma gestão do usuário, por exemplo. Ver se esse usuário que está conversando com o meu bot, se ele já está cadastrado no meu banco de dados ou ainda não. E aqui eu vou ter o famoso if, né, que a gente chama, né? Então, eu verifico se uma condição é verdadeira. Se eu faço uma consulta no meu banco de dados, se ele estiver cadastrado, ele continua. Se não, eu cadastro esse cara no banco de dados, aí sim eu continuo e gero a resposta e depois envio a resposta para o usuário. Fica tranquilo que eu vou mostrar isso na prática, beleza? Eu tô mostrando aqui a ideia do fluxograma. E por último, quando a gente entra aqui na versão 1.0 do Automatic, que é a versão final, a gente coloca várias features e aí de fato a gente cria um agente de IA mesmo,
o Assistant da OpenAI a gente traz para dentro do nosso fluxo, né? Então a gente faz a gestão do usuário, mas além disso a gente faz uma gestão de histórico do usuário. Se é a primeira vez que ele está conversando com o meu bot, ele pode utilizar um histórico que já está salvo. Se não é a primeira vez, eu crio um histórico, adiciono essa mensagem, mando para o meu agente de IA e aí sim eu tenho a resposta e devolvo para o meu usuário. Essa aqui é a ideia, mas eu vou te mostrar na prática, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é um fluxo padrão, ele é um fluxo fundamental. E dentro desse fluxo, você vai aprender uma série de habilidades, tá? Primeira coisa que você vai aprender aqui é trabalhar com N2N, né? Então, a gente vai mostrar o que cada um desses nós aqui faz, como é que você tem um nó de trigger, como é que você tem um nó de ação, como é que você tem um nó de rotas, um if, um switch, como é que você faz tudo isso, como que você puxa dados de nós, como é que você organiza o seu workflow, né? Isso falando de end-to-end. Mas você também vai conectar aqui, no caso, com o Base Row, né? Usar uma conexão pronta de um banco de dados. Você também vai aprender a fazer chamadas APIs lá direto para a OpenAI, que na minha visão é a parte mais legal do curso aqui nesse momento. Então são muitas coisas e eu vou passar ponto a ponto aqui para você entender como que funciona, tá? Como eu tô só mostrando aqui, ignorem, eu vou até tirar essa última parte, porque o meu WhatsApp não está conectado aqui, é só um teste, né? Então ficaria vermelhinho aqui porque esse é o momento que eu envio a mensagem para o usuário. Mas, como eu só quero mostrar para você e te ensinar, eu vou tirar aquele nozinho que a gente não precisa enviar uma mensagem para o usuário, tá? Seguinte, ó. Um webhook, né? Ele é o nosso nó trigger aqui. Ele é o nó que aciona o nosso workflow. Essa aqui é a ideia, tá? Então a gente tem vários tipos de trigger. O webhook nada mais é do que quando você torna o seu workflow um endpoint, né? Um local no seu sistema que esse local pode ser chamado por outros sistemas. Então, vamos simplificar aqui o que está acontecendo. Se eu tenho uma API do WhatsApp conectada aqui, quando o meu WhatsApp recebe uma mensagem, acontece um evento dentro da minha API e ele vai pegar essa mensagem e enviar para o meu workflow. Ele vai jogar aqui para o meu webhook. Quando eu recebo essa mensagem no meu webhook, esse workflow é acionado e eu posso executar. É assim que funciona, tá? Como nós estamos em testes aqui, eu já salvei um webhook de exemplo, então a gente vai simular que eu estou o tempo todo recebendo uma mensagem, mas essa mensagem já foi recebida e ela está salva dentro do meu workflow. A efeito de teste, eu posso simplesmente executar isso daqui que vai funcionar, tá? Então aqui eu posso ver todos os dados que eu recebi da minha API, né? Então qual que é o evento, ó, uma nova mensagem foi adicionada, qual que é o nome do seu WhatsApp, o nome da instância, qual que é a chave da API, qual que é o número da pessoa que enviou essa mensagem. Eu simulei um número aqui, tá? Inventei um número agora, né? Mas no caso era o meu número pessoal. Quem enviou essa mensagem, Felipe Raitano. Você pode ver a foto dessa pessoa. E aqui a mensagem que a pessoa passou, por exemplo, ó, quero fazer uma micro SaaS de IA de vendas conectada ao WhatsApp. Então, esse aqui é o corpo da requisição que a gente recebeu dentro do nosso webhook. E é a partir daqui que a gente começa a trabalhar nossos dados, tá bom? O primeiro passo é sempre limpar esses dados e capturar o que a gente realmente precisa. Porque fazendo dessa forma, eu posso fazer várias mudanças daqui para trás que não vai impactar o meu workflow daqui para frente. Essa aqui é a ideia, é uma forma de controlar o seu workflow, tá? Então a gente faz isso aqui, ó, dados de entrada, e dentro desses dados de entrada, eu capturei a mensagem do usuário, o nome da pessoa, Felipe Raitano, e o telefone dele, já é o suficiente para esse workflow rodar, beleza? Feito isso, agora eu entro em todas aquelas etapas que eu destaquei aqui, né? Destaquei aqui no nosso workflow. Eu preciso consultar para ver se esse usuário está cadastrado no meu banco de dados. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui um nó, onde eu conecto com o Base Row, que é um banco de dados, e dentro desse nó, eu vou sempre passar o número do usuário para ver se aqui na minha tabela o usuário, ó, tá vendo que não tem ninguém? Mas ele vai consultar para ver se tem algum usuário vinculado a esse número de celular. E é assim que a gente faz esse controle de quem está conversando comigo. E aí, dependendo dessa resposta aqui, eu faço uma verificação. Então, o que eu vejo? Se o usuário realmente existe, se esse usuário está cadastrado, e eu tive um retorno aqui no meu Base Row, esse usuário não precisa ser cadastrado novamente, eu posso continuar meu fluxo. Agora, se o meu retorno foi vazio, quer dizer que eu não tenho usuário cadastrado. Aí sim eu preciso agora fazer um outro passo, que é criar esse usuário no meu banco de dados, e quando eu crio, eu jogo para o if de novo para verificar se agora esse usuário está cadastrado, e no caso ele estará, aí sim eu posso continuar para o próximo passo. Essa aqui é a ideia. Vamos tirar esse aqui, ó, e eu vou testar esse passo, ó. Então, eu vou testar esse workflow, ele vai ser executado, ele vai verificar se eu tenho algum usuário com esse número, ele viu que não tenho, jogou para cá, criou o usuário e devolveu para o true. Vamos conferir nosso banco de dados, está aqui, ó, agora cadastrou. Felipe Raitano e o telefone desse usuário. Então, agora esse usuário está cadastrado. E se eu testar de novo, você vê que ele vai passar aqui reto, aqui em cima, ó, ele não vai descer. Ele já foi direto para o true.
porque a segunda vez que esse usuário mandou uma mensagem, ele já estava cadastrado, então ele não precisa ser cadastrado novamente. Essa aqui é a ideia, tá? Então essa é a parte de gestão de usuário. Agora tem uma parte importante, que é essa parte de gestão de thread. A thread dentro da OpenAI nada mais é do que o histórico das mensagens, né? Então vamos entrar aqui na documentação. Eu vou mostrar para você como é que funciona essa parte de assistants. Vamos entrar aqui, ó. Então, o que que acontece? Dentro da estrutura dos assistants da OpenAI, que nada mais é do que um agente de IA, só que o agente de IA da empresa da OpenAI, nós temos alguns objetos, tá? Então, nós temos o objeto do assistant, que ele é o assistente que você vai criar. Eu vou mostrar como é que ele funciona. Temos o objeto da thread, que é basicamente toda a gestão das trocas de mensagens. E dentro da thread nós temos as mensagens em si, tá até simulando aqui a mensagem do usuário e mensagem do assistant, que é a resposta que a gente recebe. E por último, nós temos também um objeto chamado run, que é quando você empacota a thread com o assistant e você joga para a OpenAI para que ela refaça aquela operação, para que ela de fato execute aquela operação. E aí ela vai entrar em um procedimento lá dentro, que ela vai ficar executando essa operação, vai te devolver alguns eventos enquanto está sendo executado, e quando ela finalizar, vai trazer para você que a operação, a run foi concluída, e agora sim você pode pegar a mensagem de retorno do seu assistant e jogar para o seu usuário, tá bom? Não fica tranquilo, assim, é uma coisa que é uma estrutura que causa um pouco de estranhamento para quem não está acostumado, mas é super simples de entender. Uma vez que você domina os nomes aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, no meu caso, o que eu estou fazendo aqui? A primeira coisa que eu preciso fazer é verificar se esse usuário já conversou com o meu agente de IA, ele já conversou com o meu assistant. E como é que eu sei que eu consigo fazer essa verificação? Verificando no banco de dados se ele já tem uma thread atrelada a ele. Ou seja, se ele já tem um histórico aberto dentro da minha estrutura, tá bom? Essa aqui é a ideia aqui. Então, eu sempre faço isso aqui, ó. Então, eu tenho um campo dentro do meu base row chamado thread ID, que é o ID dessa thread que ele está se relacionando. Se esse campo estiver vazio, quer dizer que ele nunca conversou com o meu bot, certo? Então eu faço essa verificação aqui. E se tiver vazio, eu crio uma thread, salvo no base row, no banco de dados vinculado a esse usuário, e eu encerro essa parte. Agora, se ele já tiver uma thread, eu simplesmente passo reto. Essa aqui é a ideia. Vou testar para você ver como que funciona. Testei meu workflow, foi iniciado novamente, está executando. Ele viu que eu não tinha uma thread, jogou aqui para cima, cadastrou uma thread no banco de dados, entendeu? Então agora esse usuário está vinculado a essa thread aqui. Eu vou finalizar esse workflow e vou testar de novo e você vai ver que eu vou passar na parte de baixo agora. Então, na segunda mensagem que o usuário enviar, eu já tenho uma thread. Então ele vai sempre relacionar com essa thread aqui, ou seja, nós conseguimos colocar um histórico da conversa para esse usuário. Essa aqui é a ideia da gestão de threads, tá bom? Outro ponto importante é a gestão da mensagem, né? Uma vez que eu tenho aqui, como eu disse, eu tenho a thread, agora sim eu preciso adicionar a mensagem do usuário dentro dessa thread. E é aqui que a gente faz isso, a gente faz dentro da gestão das mensagens. Então, basicamente, essa chamadinha API aqui, nada mais é do que criar uma mensagem e adicionar essa mensagem nessa thread. Então, vou até mostrar para você, ó. Eu pego exatamente a mensagem que o usuário me passou. Então, ó, quero fazer um microsas de IA de vendas conectado ao WhatsApp. Estou passando a chamada, além do role, né? O papel, quem que é o dono dessa mensagem, na verdade? É o usuário ou é o assistant? No caso aqui é o usuário que está enviando a mensagem. E qual que é a thread que eu preciso vincular? Eu passo aqui em cima o ID da thread que está vinculada a esse usuário, entendeu? Então, a gente começa a fazer essa gestão dentro do nosso workflow. Nós começamos a conectar todos os pontos aqui para funcionar de maneira redondinha. Essa aqui é a ideia. Além disso, nessa gestão de mensagens aqui, a gente colocou um buffer e esse buffer dá a possibilidade para o usuário mandar 3 ou 4 mensagens seguidas e todas essas mensagens vão ser adicionadas dentro da thread e depois o nosso assistente vai operar, entendeu? Não vou ficar explicando muito isso agora, porque é uma coisa que tem que pensar um pouquinho mais, porque tem algumas ideias aqui de raciocínio que envolvem vários workflows. Mas basicamente, imagina quando você está no WhatsApp, você não manda uma grande mensagem e espera uma grande resposta, né? A ideia é que a conversa seja mais fluida e você possa enviar 3 ou 4 mensagens que fazem parte do mesmo contexto, e aí sim você espera uma resposta. É isso que esse buffer faz, beleza? Ele permite que você mande essas mensagens picotadas, digamos assim, e o assistente consiga entender todo o contexto dessas mensagens, não individualmente. Feita a gestão das mensagens, agora sim a gente vai enviar para run, tá?
Então agora eu tenho um assistente, eu vou mostrar como é que eu fiz, e eu tenho toda a parte da thread que eu já tratei aqui dentro do meu workflow. Aí sim, eu vou mandar para uma run, e essa run vai ser executada. Mas antes de entrar na run em si, eu quero mostrar a parte do assistente, tá? Então o que acontece? Aqui dentro do próprio playground, da plataforma, na verdade, da OpenAI, você consegue vir aqui e criar o seu assistente. Então, por exemplo, eu criei aqui um assistente chamado Automaster, né? Que é o nome do nosso projeto, e aqui as instruções desse Automaster. Você é um assistente que ajuda pessoas a definirem um plano de ação para desenvolver produtos de IA e automações. Siga o roteiro abaixo, fazendo as perguntas para o usuário. Se o usuário fugir do assunto, volte para o roteiro quanto antes. Então, aqui eu coloco todas as instruções do meu agente. E a parte mais legal é que, obviamente, que você pode fazer as mesmas instruções aqui para o projeto, mas se você quiser mudar esse projeto para qualquer outro tema, basta vir aqui e mudar as instruções. A estrutura vai continuar sendo a mesma. Então você consegue pegar o Automaster e criar qualquer tipo de produto aí dentro para você, tá bom? Essa aqui é a ideia. O mesmo acontece com o Bookkeeper e o HGuru. Por isso que eles são frameworks de desenvolvimento. Uma vez que você aprende, você consegue reproduzir. Além disso, você pode escolher o modelo que você está utilizando. Então aqui a OpenAI oferece todos os modelos. A gente tem tools, tá? Que é sensacional, é incrível, mas a gente não trabalha no Automaster em si, a gente trabalha nos próximos projetos. Formato da resposta, aqui no caso a gente trabalha texto, mas dentro da comunidade a gente trabalha muito com JSON Schema, que é o Structured Outputs. Tem um vídeo aqui falando sobre isso, tem uma pesquisadinha lá super interessante. E aqui alguns outros conceitos, né? Então eu poderia testar aqui, por exemplo, ó, dentro da própria estrutura da OpenAI, o que eu estou fazendo dentro do meu N8N, tá? É a mesma coisa que está acontecendo aqui, é o que eu reproduzo aqui no N8N. Tanto é que esse usuário aqui, ó, tá vinculado a uma thread, entendeu? É assim que funciona. A gente consegue reproduzir esses passos aqui, ó, dentro do N8N. Essa aqui é a ideia. E agora, como é que eu pego esse assistant que eu acabei de programar e jogo para lá, né? Basta pegar esse IDzinho aqui, ó, copiei esse ID e jogar aqui na minha run. Então, se eu venho aqui na minha run, na minha chamada API, jogo o ID do assistant que eu quero me relacionar, eu consigo vincular ele, entendeu? Então, dessa forma, eu faço uma chamada API utilizando esse assistant e consigo agora pegar esse assistant e conectar ao WhatsApp, por exemplo, né? Que é o caso do nosso curso. Dessa forma, a gente vai dominando APIs e vai conseguindo conectar os sistemas. Essa aqui é a ideia. Uma vez que eu fiz a run, ela entra em... Ela não dá uma resposta instantânea para você, né? Porque a OpenAI precisa processar essa run lá dentro do servidor deles. Então, ele vai te devolvendo status, beleza? No nosso caso aqui, ó, nós tivemos 3 status, vou até apertar para você, 3 saídas. A primeira saída, que foi a primeira chamada que a gente fez, a nossa run, ela entrou em queued, que nada mais é do que fila. Então a OpenAI pegou a nossa run e botou numa fila lá dentro do servidor deles. A gente esperou alguns segundos, deixa eu ver quantos segundos tem aqui que eu coloquei, 3 segundos, e eu fiz uma nova consulta de status dessa run. Na segunda vez que eu fiz essa consulta, depois de 3 segundos, essa run ela entrou em progress, ou seja, ela estava sendo processada dentro do servidor da OpenAI, ainda não estava pronta. Eu esperei mais 3 segundos, fiz uma nova consulta e por último, cheguei na terceira consulta e veio como completed, ou seja, a minha run deu certo, ela já conseguiu processar uma resposta para mim. Só quando eu chego nesse momento, eu saio desse looping, entendeu? Então aqui, ó, dentro da programação, a gente fica fazendo um looping para ficar verificando uma condição. Quando essa condição é atingida, a gente consegue sair e prosseguir dentro do nosso sistema. E é isso que acontece aqui. Ela só sai desse looping quando a gente está em completed. Mas eu poderia sair. E existem outros status aqui, né? Caso de erro, por exemplo, a gente também consegue tratar aqui, tá bom? Que são todos esses status que você está vendo aqui. Mas no nosso caso aqui, a gente está tratando o completed, principalmente. E o queued e o in progress, né? Uma vez que eu faço isso, agora eu faço uma chamada para buscar todas as mensagens que foram trocadas dentro da nossa thread. E no nosso caso, tá vindo aqui essa última mensagem. Ótima ideia, vamos explorar melhor isso para definir um plano de ação. Então ele trouxe uma mensagem para mim e eu capturo essa mensagem aqui em dados de saída. Olha que legal, trouxe uma mensagem grandona para mim, ó. Então sobre o conceito de um mercado, público-alvo. Então ele está fazendo várias perguntas para mim, tá? Seguindo essas instruções que eu coloquei aqui. Essa aqui é a ideia. E uma vez que eu tenho essa resposta prontinha agora, eu consigo simplesmente fazer qualquer coisa, né? Você poderia fazer qualquer coisa a partir daqui, mas no nosso caso, eu simplesmente envio essa resposta de volta para o meu usuário. E aí eu fecho todo o nosso projeto aqui. Então o usuário manda uma mensagem para a gente trata essa mensagem, eu faço a gestão do usuário, depois eu faço uma gestão do histórico, depois a gestão da mensagem e por último a gestão da run, tá? Pacoto tudo isso e jogo para a OpenAI. Por último, simplesmente pego a resposta e envio para o meu usuário. É assim que funciona um agente de IA, tá? Independentemente de como você estiver fazendo o seu agente de IA, a estrutura por trás
vai ser basicamente sempre essa. Sempre vai ter um histórico, uma mensagem, uma run, um modelo de LLM operando tudo isso. Então, por que que a gente faz dessa forma, né? Porque dessa forma aqui, você tem autonomia total para mudar o que você quiser, porque você está fazendo uma conexão direta com o sistema da OpenAI, no caso. Você aprende a beber da fonte, digamos assim, né? Você aprende a beber da fonte. E muito mais importante que isso, muito mais importante, é que dentro de um projeto como esse, você aprendeu uma série de habilidades. Você aprendeu N8N, você aprendeu banco de dados, você aprendeu JSON, você conseguiu fazer algumas lógicas de programação aqui e você aprendeu chamadas APIs, por exemplo, que é extremamente importante. Você aprendeu a fazer um webhook, né? Então, são habilidades que, com essas habilidades agora empacotadas, você consegue montar não só esse framework, mas você consegue jogar essas habilidades para qualquer projeto que você for trabalhar aí na sua carreira. Essa que é a ideia, e por isso que ele é pensado para ser dessa forma, entendeu? E o mesmo acontece com os outros projetos. A nossa ideia dentro dos nossos cursos, né, é dar autonomia para que você consiga criar qualquer tipo de solução. Óbvio que vão ter soluções que são específicas e você vai ter que aprender ao longo do tempo, e é normal, como qualquer profissão, mas com esses fundamentos aqui você consegue entregar muita coisa e eu tenho certeza que fazer suas primeiras vendas dentro desse mercado. Essa aqui é a ideia, e essa foi a ideia do vídeo de hoje, foi mostrar esse projeto aqui para você. Quero muito que você tente reproduzir aí, vai tentando, me manda aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, se tiver travado em alguma coisa. Aproveita todos os vídeos que eu tenho aqui no YouTube. Eu tenho um curso completo de API, tenho vários cursos aqui mostrando, cursos não, vídeos na verdade, né? Mostrando sobre alguns projetos, algumas ideias, como é que você usa Structured Outputs. Aproveita o YouTube e fica o convite, caso você queira aprender de fato algum dia, de maneira mais acompanhada, né? Tendo todo o nosso suporte. E junto a mais de 700 pessoas, que está todo mundo dentro dessa jornada, fica o convite para você conhecer a nossa comunidade de AI Builders. Você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Dá aquele like para ajudar e até a próxima.